Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui reunidos com alegria em mais esse Whats Culto de oração. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, na sua parte A, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor deve ser o objetivo de todo crente. Já que nós amamos ao Senhor, sabemos que o Senhor nos ama, é normal quando as pessoas que se amam, elas terem a noção de como elas precisam se relacionar. Então nós devemos conhecer o Deus a quem nós servimos, e nós o conhecemos através da sua palavra. Se lembra na semana passada, quando nós falávamos que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos? Os caminhos de Deus são caminhos muito mais elevados que o nosso. Falávamos que nós não podemos ensinar ciência a Deus. Então, na semana passada, nós falamos que o nosso Deus é um Deus transcendente. Enfatizamos, então, a doutrina da transcendência de Deus. Mas se nós pararmos apenas na doutrina da transcendência de Deus, vai passar-nos a impressão de que o nosso Deus está distante de nós e que ele é inatingível e que é impossível nós nos relacionarmos com ele. Mas nessa noite nós gostaríamos de agora ver a outra doutrina, que também tem a ver com o que Deus se relaciona conosco, e é a doutrina da imanência de Deus. A doutrina da imanência de Deus, quando nós falamos que Deus pode ser encontrado através da sua criação, nós então estamos dizendo que o nosso Deus, ele é imanente. Mas Deus, essa doutrina de Deus, ela precisa ser abordada muito corretamente. Porque quando uma pessoa focaliza demais a transcendência de Deus, parece que Deus é inatingível. Quando a pessoa aborda demais a imanência de Deus, parece que o nosso Deus está em todas as coisas. Isso seria uma espécie de panteísmo. O panteísmo é uma doutrina que prega que Deus está na cadeira, que Deus está na árvore, que Deus está no sol, que Deus está no universo, e Deus está em todas as coisas. Isso é uma falsa religião. Isso aí é uma maneira de se relacionar com Deus de uma maneira estranha. A imanência de Deus, nós começamos a perceber que Deus ele se manifesta através da sua criação de maneira maravilhosa. Então, meus irmãos, não vamos dar demais uma ênfase. Pastor, então qual que é o certo? O Deus é transcendente ou Deus é imanente? Meus irmãos, Deus é ambas as coisas. Quando eu digo que nosso Deus é imanente, é uma forma maravilhosa de Deus estar presente na sua criação de várias e várias maneiras. Eu poderia citar, por exemplo, aquela primeira coisa que diz que Deus ele realiza a sua obra através da sua criação. A obra de Deus é realizada através da criação. E quando nós abrimos o livro dos Salmos e vemos lá, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós vemos a mão de Deus através da criação. E muitas vezes nós admirados, nós mesmo sem entender muitas coisas, porque o nosso Deus é transcendente, mas através da sua criação nós vamos vendo que o nosso Deus é imanente. Nós vemos também a imanência de Deus através das pessoas. Como que Deus usa pessoas? Deus usa pessoas para realizar a sua obra. A palavra de Deus diz que Deus não usa apenas seus servos para realizar a sua obra. E em muitas ocasiões da Bíblia, alguns monarcas são até chamados de servos de Deus, porque foram instrumentos de Deus para poder realizar a sua obra. E isso também é a imanência de Deus. Nós vemos também, meus amados irmãos, que todos nós, os humanos, nós somos imagem de Deus, independente de nós sermos remidos ou não. Então, o remido, ele tem o agir de Deus de uma maneira maravilhosa no seu coração. Mas aquele que ainda não chegou a esse entendimento, não é um salvo ainda, não se converteu, não é um crente no Senhor, mas ele também tem a imagem e semelhança de Deus. E nesse ponto, então, nós dizemos que Deus, então, é imanente também através da sua criação.
Para ficar mais fácil o nosso entendimento, nós poderíamos assim dar um exemplo sobre imanência e sobre transcendência de Deus da seguinte forma. Imagine uma situação que você está com uma enfermidade. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos com uma enfermidade, o primeiro passo, às vezes, que nós fazemos é buscar o auxílio de um médico. E o nosso médico, ele vai nos examinar. Nós vamos orar. Por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus, através da sua imanência, ele pode agir através de um médico. Ele pode orientar o médico. Ele pode abençoar os remédios. Então, nessa maneira, nós vemos que a imanência de Deus, muitas vezes ela proporciona a nossa cura através de instrumentos da sua criação. O médico é um instrumento da criação de Deus. A medicina é um instrumento da criação de Deus. A farmácia é um instrumento da criação de Deus. Em muitos momentos também, nas enfermidades, chegam algumas situações em que às vezes o nosso médico pode chegar e olhar para nós e dizer o seguinte: não há mais nada que fazer. Agora só um milagre. Então nós oramos a Deus, a igreja busca ao Senhor, nós nos derramamos aos pés do Senhor e às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o milagre acontece. E quando o milagre acontece e que depois o médico testifica, poxa, foi um milagre, não tem nenhuma explicação. Então, nesse caso, a transcendência de Deus é que entrou em ação. Usando esse exemplo, num caso de uma cura, tanto a imanência de Deus como a transcendência de Deus, elas podem acontecer. O importante é nós não focalizarmos só numa coisa. É nós sabermos que o nosso Deus, ele age de muitas e muitas formas. Ele age de muitas e muitas maneiras. Então, muita gente, quando ele está apenas buscando a transcendência de Deus, quando alguém oferece a mão para ajudá-lo, ele não consegue perceber que aquela pessoa, às vezes, está sobre o comando de Deus. É a imanência de Deus entrando em ação. E é isso que eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. Quando nós pedimos algo ao Senhor, Deus pode agir de forma sobrenatural ou Deus pode agir de forma natural. Esteja atento a isso, meu irmão. Porque muitas vezes nós não validamos uma coisa porque nós esperávamos que aquilo iria acontecer de forma sobrenatural. Estamos apenas olhando para a transcendência de Deus, mas nos esquecemos da imanência. Espero que tenha ficado claro para os irmãos, porque quando nós estamos falando em público, nós vamos olhando a carinha dos irmãos. E muitas das vezes os irmãos manifestam as suas dúvidas através de um olhar, através de um franzir da sobrancelha. A gente percebe que os irmãos estão entendendo ou não. Mas, logo após o culto, tem os comentários. Se ainda ficou alguma dúvida, então os irmãos digam lá. O que os irmãos aprenderam aí sobre a transcendência e sobre a imanência do Senhor. Mas o que é muito importante é o que diz o livro de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós vamos conhecer ao Senhor até o final dos nossos dias. E vamos nos surpreender com Ele continuamente. Porque nosso Deus é maravilhoso. Deixo para os irmãos um outro versículo de Jeremias 23, 24, que diz: não sou aquele que enche a terra? Esse é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que dê uma boa noite aos irmãos.